Alô, amigos do Esporte de Primeira, estamos aqui de volta com o nosso programa que eu já disse para você. Você não tem hora, você senta na frente do seu computador, clica e você vê a hora que quiser. É o melhor programa de esporte que tem, porque você não precisa ficar preso em nenhum lugar. Em casa, você quando chegar em casa, está aqui prontinho, clica lá, manda carregar direitinho, se você tem uma internet rápida aí, carrega bem rapidinho e você vê o que está acontecendo no momento. Hoje nós estamos entrevistando aqui o diretor de futebol do ABC, Gustavo Mendes, que é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de entrevistar. Prazer tê-lo aqui, Gustavo. E como é que está esse ABC depois da eliminação da Copa Nordeste e vai para o estadual agora cheio de gás? Mudou muita coisa, vai mudar? Qual o ABC que a torcida vai ver daqui para frente, Gustavo? Prazer, pessoal da rede, um abraço. Eu acho que o ABC é melhor, né? Na verdade, qual era a grande mudança que a gente queria ou que a gente necessitava? Era fazer um equilíbrio físico. No momento que você tem uma competição, que você tem jogo quarta, domingo, e no início de temporada, em que você está contratando jogador atrás de jogador, a gente fez, se não me engano, 12 ou 13 contratações, o que acontece? Acaba tendo um desequilíbrio físico. Enquanto o lateral direito está voando, talvez o esquerdo não esteja tão bem, um zagueiro está melhor que o outro fisicamente, e isso acaba se refletindo na equipe. Um exemplo muito clássico, a gente é bastante transparente. O Júnior, quando entrou no jogo, estava num nível físico abaixo. O que a gente procurou fazer, então, nesse período, nesses 15 dias de hiato, né, que estão terminando? Simplesmente intensificar os trabalhos físicos, fazer o que a gente chamou de intertemporada, né, e tentar deixar o grupo homogêneo dessa parte. Para quê? Para que o time entre acelerado. Vamos lembrar também que os times que vêm da primeira fase do estadual entram em quinta marcha. Vamos dizer que a gente entra em terceira. Né? E isso a gente vai sentir essa diferença. Mas creio firmemente que o torcedor tem tudo para ver o ABC que empolgou no retorno da primeira fase da Copa Nordeste, que foi um ABC ousado, que ataca, que defende bem, que faz muitos gols e não os leva. Enfim, eu acho que a gente montou um bom grupo, continuo dizendo isso, disse desde o primeiro dia e continuo dizendo, a gente tem um bom grupo, tem tudo para fazer um bom estadual e recuperar, reiterar essa nossa hegemonia no estado. A questão é que o América ele foi eliminado e fez um enxugamento do elenco. O ABC a gente viu que não precisou fazer tanto enxugamento. Pode ocorrer ainda? Não. Eu diria que a gente pode falar em jogadores que possam chegar. Mas aí seria uma oportunidade ou uma necessidade. Uma contusão, um jogador que foi embora, não sei, isso pode acontecer no futebol, então a gente não pode nunca dizer que está fechado, né? E pode pintar uma grande oportunidade que a gente entenda que seja importante. Mas a gente está com um grupo, e até sobre os jogadores que saíram, as negociações já tinham começado antes do jogo do Asa. Então, assim, mesmo que a gente tivesse vencido o Asa, esses jogadores, que no caso foram o Canga e o Marabá, as negociações seriam concretizadas. Porque era também uma questão de número. Não adianta você trabalhar com 35 jogadores, a gente já tinha chegado a 34. Até para dar espaço para os jogadores que estão emprestados voltarem. Tem sempre uma situação de base que pode subir. Então, assim, você tem que trabalhar ali com um grupo de 28, 30, sem contar esses que vêm da base sazonalmente. E é isso que a gente fez. A gente entendeu que, em termos de qualidade, estava tudo certo, mas a quantidade ultrapassou. Como teve procura pelos dois jogadores, a gente liberou. Como nós estamos há praticamente 3 meses da Série B, como é que está a projeção para a Série B? Esse grupo aí que vai ou vem muito mais jogadores? Não, muitos não. Quando eu cheguei, tem uma coisa que eu já trabalhei em clube no Nordeste, que foi o Náutico, e que tem uma cultura de sempre se montar um time pro estadual e depois um time para a Série B, por conta de receitas e tudo isso. E eu disse para o presidente assim que cheguei que era o grande pulo do gato agora, aproveitar a Copa Nordeste, que tinha receita de renda, de cota e tudo isso, e uma competição forte do ponto de vista técnico, até para que você possa medir forças, aproveitar e fazer o quê? Vamos montar um time pro ano inteiro. É isso que a gente precisava fazer e a gente conseguiu. A gente montou um time. Eu acho que a gente tem um time para ir bem na Série B. Fazendo alguns ajustes que serão necessários, a gente vai brigar. Como é que você vê essa Copa Nordeste? Ela tem... Espetacular, tem tudo para vencer, tem tudo para vingar, acho até que já é uma realidade, mas o mais importante, que era a minha grande dúvida, mas eu apostava para esse lado, a repercussão no Sul foi boa. As pessoas comentaram. Vou te revelar uma coisa que pouca gente sabe. 2 grupos de investidores procuraram a gente por 2 jogadores jovens nossos querendo fazer parceria. Deixá-los aqui, ninguém vai sair não. Mas investir nesses jogadores, comprar uma fatia, como a gente chama, dos direitos econômicos dos jogadores, deixando eles aqui. Por quê? Porque virou Copa Nordeste. Que talvez no Potiguar
E eu não estou desmerecendo o campeonato, mas estou falando de transmissões a nível nacional. Não aconteceria. E a Copa Nordeste serviu para isso. Ou seja, talvez a gente possa até captar um dinheiro, que não é muito, mas que pode servir para uma reforma da concentração, por exemplo, e trazer investidores, trazer gente de fora, está todo mundo olhando. A repercussão foi muito boa. Agora, com relação, voltando agora especificamente ao ABC, o assunto Romarinho rendeu para você uma série de dor de cabeça, acredito eu. Como é que está o garoto hoje? O garoto já se concentrou que tem que ser jogador de futebol mesmo? Romarinho, assim, eu sou muito transparente nas coisas e adotei uma postura transparente. Porque a gente começou a ser cobrado, eu lembro da apresentação do elenco no Frasqueirão. Os jogadores foram sendo apresentados um a um, uma grande festa, refletores, tudo, a torcida gritando, daqui a pouco começaram a gritar, cadê o Romarinho? Naquele dia eu falei, não, peraí, as pessoas também têm que saber, porque a gente está sendo cobrado por uma situação que não é culpa nossa. E aí eu expliquei o que tinha acontecido e tudo. E o menino veio na minha sala, e eu fui muito duro com ele, tive uma conversa muito séria com ele e tudo. E eu acho que ele entendeu, né? Algumas coisas aconteceram também de gente de fora. Eu tive a oportunidade de ver mais uma vez o Pedro Neto falando, inclusive aqui, que tem gente soprando. Tem, isso acontece no futebol. E a gente, primeiro, tinha que colocá-lo na linha, ou seja, você tem que entender o que você tem que fazer. Ele começou a fazer isso, agora a gente já partiu para um outro passo, que é de conversar com ele como é o processo do futebol, o que ele pode fazer, né? Por exemplo, uma das coisas que eu falo muito para ele é o seguinte: como escolher um procurador? Não sou eu que vou escolher para ele. É ele que tem que escolher o procurador, o agente dele. Mas ele tem que saber escolher. Porque isso é um passo importante para a carreira dele. E aí a gente tem conversado sobre isso, para evitar os aproveitadores. E assim, até agora ele tem correspondido. De vez em quando ainda dá uma atrasada, mas tem ligado. E tem chegado, atrasou no máximo 10 minutos, mas liga sempre. Entendeu? Entendeu que ele tem o compromisso, né, de não só do dia a dia, mas ele deve satisfação às pessoas. E o mais curioso, assim, o semblante dele mudou. Está mais leve, está menos carregado, está mais alegre. Claro que virou alvo de brincadeira dos jogadores por conta desses problemas todos, mas já está integrado ao grupo, tem sido relacionado, vinha sendo relacionado na Copa Nordeste. Assim, que bom, né? Se a gente conseguir trazer de volta, a gente está ajudando um cidadão, um ser humano. Eu nunca vi esse garoto jogar, eu vi só uma fita dele que ele fez na final contra o América. De Romário, ele tem só amarra ou o futebol também faz lembrar alguma coisa? Não, peraí. Eu trabalhei com o baixinho, igual a ele, eu não vi na área. Assim. Até brinquei outro dia, a gente estava contando histórias de futebol, assim, o treino de finalização do Romário era uma coisa que dava gosto de ver. E olha que treino de finalização é chato de ver, né? O final. Mas quando o baixinho, às vezes ele não treinava nada, ficava lá dentro, fazendo só os exercícios, muito alongamento, né? Já estava numa idade. Mas quando ele entrava para treinar a finalização, rapaz, parava as laranjeiras. Porque é uma coisa, assim, era um aproveitamento, uma coisa impressionante e a maneira de bater na bola, a colocação, enfim, outras grandes histórias que eu vivi. Não tem nem como... Mas faz lembrar esse garoto tem futuro mesmo? Ele é atrevido. Ele quando está com a bola no pé, ele é muito atrevido, muito rápido, mas ainda tem que galgar muita coisa, mas eu acho que tem futuro. Então vale a pena a insistência? Não tenho a menor dúvida, mas é o que eu disse. A insistência maior de todas na vida é assim, é dele. Ele tem que querer. E ele está querendo, vamos junto. Nós vimos o ABC lutar esse ano para não cair, lutar muito para não cair, ano passado, né? Da Série B para a Série C. O investimento do ABC para a Série B vai ser em torno de quanto? Já tem ideia? Não, mas eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, analisando como futebolista, sem crítica, quem estava ano passado, eu não tenho problema com isso, porque o presidente era o mesmo, e o Givanildo também. O nosso time hoje, na minha opinião, é melhor do que o time que terminou o Campeonato Brasileiro ano passado, e em linhas gerais eu posso te dizer que ele é 100 mil mais barato. Por incrível que pareça, porque tem gente que acha que não é verdade, mas é. Ele é 100 mil mais barato em relação ao time que terminou. Disputou, né? Você era estilinho quando era repórter, agora virou vidraça. Mas eu acho que quando me contrataram para assessor de imprensa, foi por causa disso. Eu dava tanta pancada como repórter que eu acho que alguém falou assim, opa, traz ele para cá que é para pelo menos ele ficar de vidro. E como é que é essa história? Estranha muito? É muito diferente a coisa? Para os dois lados. É difícil, sim, mas engraçado. Às vezes os repórteres que trabalhavam comigo também tiveram problema. Porque não conseguiram enxergar que eu saía de um convívio muito próximo, né? Porque o assessor de imprensa, na verdade, no treino, ele não fica com a comissão técnica, ele fica com a imprensa.
né? Eu ficava com eles. E eu saí desse convívio para uma posição de distanciamento, que era necessário, né? Acho até que me distanciei demais. Outro dia eu estava fazendo uma autocrítica disso, mas assim, é difícil, né? Eu acho que é difícil para todo mundo você mudar dessa maneira. Mas é assim, eu continuo falando, gesticulando, continuo acelerado, continuo brincalhão, só num foco diferente. Eu tenho um problema. Assim, não é nem a crítica injusta, é a inverdade. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você convive com isso? Eu não convivo, cara. Vou te dizer, Vicente, é complicado. É matéria de terapia, porque, assim, a crítica, tudo certo. Pô, o cara não fez um bom trabalho por causa disso. Acho até que quando você faz uma crítica, eu procuro sempre ter um argumento para ela. Eu não acho que você escreveu bem porque o teu lead não está legal, você podia ter colocado esse assunto aqui em cima, enfim. Aí eu critico o teu texto, mas baseado em alguma coisa, né? A crítica é subjetiva, mas pode ter um conteúdo objetivo nela. Mas assim, a inverdade, porra, eu já li notícia que eu briguei com o treinador dentro do vestiário, não aqui no ABC. Eu disse, amigos, eu tenho 1,5 m de altura, pô. Eu brigo com quem, rapaz? O meu tamanho não intimida ninguém. Um cara já disse, não, porque ele intimidou um repórter no Fluminense. Falei, pô, com esse tamanho eu não intimido ninguém. Nem barata me enfrenta se eu for matá-la. Entende? Assim, esse tipo de coisa me deixa doente. Não devia nem estar falando isso, porque eles vão continuar batendo, né? Mas a inverdade... Mas isso é o quê? É o do berço, né? Eu fui educado dessa maneira. Eu fui educado para falar a verdade. A minha família me ensinou a tentar ser justo, né? Em tudo. Então, assim, quando você vê a coisa errada, quando é com você, você fica... Mas, assim, convivo. A crítica eu convivo bem. Já convivi pior. Hoje eu convivo tranquilamente, que é normal, a gente vive num ambiente em que todo mundo entende. Eu gostaria sempre de ser julgado só pelo meu trabalho e que as pessoas entendessem que o meu trabalho não se limita a contratar jogadores. Eu não sou um contratador de jogador. Isso não é fácil botar uma pessoa que não entende nada, um bom negociador, o treinador faz a lista dele, ele entende, vai lá e contrata. Eu não sou só um contratador de jogador, eu estou mudando uma mentalidade, um processo, né? O editor de jornal não é um revisor de texto dos repórteres dele, ou não é um pautador de matérias. Você comanda egos, você comanda vaidades, você administra relacionamento de equipe, da tua equipe com a fotografia do jornal, ou não é? Você administra, eu também, uma série de questões, você tem que administrar a questão da mídia que tá o tempo todo, você tem que se relacionar institucionalmente, né? Tanto interna quanto externamente, representando a instituição, e internamente com os diretores, conselheiros, torcedores e tudo isso, né? Se administra uma série de coisas num meio em que as variáveis são inúmeras. Infelizmente, ainda o executivo do futebol é julgado pelo quê? Ah, ele contratou bem ou contratou mal. Julguem por isso também, mas julguem as outras questões. Pegue o Náutico é um bom exemplo. Julgam por um time que eu remontei durante um campeonato e que foi vice-campeão pernambucano, que foi bem no Brasileiro até o dinheiro acabar. E depois, eu quando saí, deixei um time montado que depois, com 2 peças, subiu a Série A. O time foi montado em janeiro, eu tive participação nisso. Mas, além disso, eu mudei a filosofia de trabalho, mudei peças de departamento, mudei um departamento médico inteiro, mudei um monte de coisas de filosofia, não estou falando de peças, de mudança de peça, mas sim de método de trabalho. Você tem que implantar isso. Se você lidera um processo, você implanta um método de trabalho. Isso gera desgaste, isso gera choque. E é um trabalho muito novo ainda no Brasil, né? E você ainda é julgado pela questão das contratações. Aí até nas contratações você tem que implantar um método, você tem que ensinar, ou dizer como você gosta de fazer, de que maneira você vai avaliar essa contratação, né? Quando eu cheguei, por exemplo, eu falei uma vez que a gente ia contratar o Xuxa por 2 anos, porque era um investimento que eu entendia que era importante. Aí houve quem lembrasse um caso de um atacante, eu não lembro o nome agora. Washington. Perfeito. Pelo amor de Deus, não faça, porque... Eu falei, peraí, mas são casos diferentes. Eu não sei qual foi a avaliação que foi usada, mas a avaliação que eu estou usando agora eu sei qual é e tem tudo para dar certo. É isso. O pessoal fica temendo isso aí mesmo. Olha, você não conhecia o Gustavo Mendes? Passou a conhecer agora. Gustavo, última palavra aí pro torcedor do ABC. O que fica? Pô, não vou conseguir falar uma, eu falo pra caramba. Não tem jeito. Que ele confie, que o trabalho está sendo feito, não falta trabalho.
Eu não acredito em sorte, acredito em trabalho, digo isso para os jogadores sempre. A gente está trabalhando muito, tem uma equipe extremamente competente. O ABC tem profissionais de altíssimo gabarito, médicos, fisioterapeutas, pessoal da logística, comandado pelo Kleber, preparação física é de primeiro time, e as pessoas que vieram de fora somar são apenas peças na engrenagem. Que eu possa somar um pouquinho e o ABC ter um ano bom. Bom, esse é o Gustavo Mendes, para vocês conhecerem. Eu também fiquei conhecendo bem agora. Nosso programa fica por aqui e de lembrar que na sexta-feira a gente está de volta com mais uma edição. Tchau e até lá.